entender um pouquinho, o Isaac vai continuar com vocês um pouco mais aí, tá bom? Tá bom, beleza, Então, combinado. para que a gente possa se apresentar primeiro, tá bom? Tá, Eu e o Isaac, nós trabalhamos numa empresa chamada Telog. A gente vai de Telog, aí tá escrito aí atrás, T Gestiona Logística. Tem uma série de nomes, né? Mas em fundo, nós somos a empresa de logística do grupo Telefônica, tá bom? Da Vivo, tá Entendi. bom? Para vocês saberem da onde que tá vindo esse contato. Nosso objetivo aqui, meu nome é Alejandro, eu sou o gerente de TI dessa área, dessa empresa, tá? Uma empresa do grupo, tá bom? Então não é Vivo, quando você fala Vivo, não é Vivo. É uma empresa do grupo. Ela tem várias empresas, né? E nós somos o braço de logística dela e não o único braço de logística, já deixando claro, tá? Ela trabalha também com FedEx, IBL, uma série de outras empresas, mas a gente tem é, uma grande percentual dos negócios de logística da Vivo estão com a gente, tá bom? Mas não necessariamente fica com a gente ou não, tá bom? Então, eu sou o Alejandro, sou gerente de logística e o nosso amiguinho aqui, Isaac, é o cara que conhece da WMS, da Telog e da Vivo e todos os processos de armazenagem. Então, ele é o cara que conhece bastante do fluxo operacional, bem. Esse é um diferencial nosso, tá? A nossa equipe de TI, ela conhece muito mais até do processo, tá bom? E aí junta com a parte técnica de WMS e dos sistemas para tentar oferecer um serviço para os nossos usuários de excelência, tá bom? Então, o Isaac é um cara que conhece bastante WMS, ele está aqui para nos ajudar aqui, me ajudar também, que a gente está num processo agora de revisitar o nosso sistema, tá? O nosso sistema atual, para vocês saberem, é o WMS da Senior, tá bom? A gente usa Senior, o Silt, porque eles têm 300 WMS, nunca vi tanto WMS assim, eles vão comprando uma empresa e outra empresa e vão fazendo uma concha de retalhos, como eu falo, mas tudo bem. E aí a gente tá usando o Silt, a versão Silt deles, né? Porque tem da Alsys, tem outros Sim. ali que eles também comercializam, né? Então a gente está usando esse. Tem algumas coisas que nós não, vou ser bem sincero, nós vamos dizer nossas dores em relação ao WMS deles, tá bom? Tem algumas ali que a gente reclama, né? Mas que não tem, às vezes não tem condição. Uma coisa muito importante que eu gosto, já citei, tá? Só para você saber, eu acho que vocês já são a sexta, certo? Sexto WMS que a gente conhece, que a gente visita, tá bom? Provavelmente eu acho que vai ser o último, então nós estamos fechando a conta em 6 para fazer uma variação e tudo mais, tá bom? Não vou poder dizer, logicamente, quais são os outros, isso é uma questão de compliance interno aqui da Vivo, Sem tá joia? problema. Tem que manter a descrição. Mas eu posso dizer quem é o atual, isso daí eu não posso negar, para vocês terem uma base do que a gente tem hoje. Nossa intenção é revisitar o mercado, buscar uma solução que tenha uma certa inovação, que nos possibilite, né, ter um bom suporte, tá bom? Tá tendo uma questão interna aqui de mudanças internas e tudo mais, políticas, então, nesse primeiro momento, eu estou focando muito no estado de São Paulo, tá bom? Nós estamos hoje no estado do Rio de Janeiro, no estado do Paraná, nós estamos em Brasília, nós temos uma unidade bem pequenininha em Goiânia, tá joia? Para vocês saberem de onde a gente está. E a gente não está no resto do Brasil, mas os Rio Grande do principais Sul, né? CDs. Rio Grande do Sul. O Sul, então, Rio Grande do Sul, que é Nova Santa Rita, né? Que é a região metropolitana lá de Porto Alegre. Curitiba, que é o SIC, né? E a gente divide, né? E Brasília também, que é um grande CD. E o de São Paulo, Mauá, que é o grande CD de redes. Então, vou separar como é que funciona a Vivo, para vocês entenderem um pouquinho da história. Fixa redes, que é o que vocês veem aqui, vão fazer para vocês entenderem direitinho. Cabeamento de rede, vai do poste, fibra, o modem que fica na tua casa de televisão, o modem da internet. Isso é fixa, que a gente chama que é redes. E aí tem tudo aquilo que você vê no shopping, que é a loja.
que é a parte de consumer electronics, que é tudo aquele de eletrônico que você vê dentro de uma loja da Vivo, que tem CDs específicos para atender as lojas, e o comércio eletrônico da Vivo, né, o site da Vivo e tudo mais, que a Vivo vende o chip, vende plano, vende celular, hoje vende capinha, caixa de som, ele tem a marca OV agora, que é a própria marca dela de acessórios, né? Então ela tem uma série de produtos para atender essa parte de eletrônicos. Só para eu saber, eletrônicos só tem em 3 lugares, CDs, que é o de Nova Santa Rita, que a gente opera. Em São Paulo, é operado pela FedEx. E em Brasília, é operado por nós, tá bom? Mas o nosso foco nesse momento do WMS, nesse primeiro momento, depois a gente expande, é Mauá e Bauru, que é como se fosse um cross-dock, uma base avançada nossa de materiais para atender a parte do interior de São Paulo, né? Para estar mais perto. Então, Bauru está bem no centro de São Paulo, né? Então, a gente tem uma basezinha pequena, mas é uma base, que tem pouca movimentação, mas é estratégica para Vivo, para manter, às vezes, putz, tem que buscar um equipamento rápido, o cara tem presente prudente. Até vir para São Paulo buscar e levar, o cara sai de Bauru, chega mais rápido, chega em 4 horas, de vez em 8 horas, tá bom? Então tem algumas estratégias aí nesse ponto. Então a gente está querendo focar nesse primeiro momento, nessa parte de redes e fixa, que é Mauá e Bauru, tá bom? Porque a parte de cancelamento eletrônicos de São Paulo está com a FedEx, tá bom? Então quem faz é a FedEx. E lógico, né? Parece pouco, mas esse é o maior CD da Telefônica, se não for do mundo, é um dos, tá joia? Desse tipo de material e movimentação de telecom, tá joia? Dentro dessa operação, a gente também tem uma operação fundamental para o grupo Telefônica, que é de refurbishment. Que significa esse refurbishment? Todos os equipamentos de modem que retornam de campo, né, retornam da casa do cliente, ou por defeito que deu na casa do cliente, ou por desconexão, que a gente chama que é o cancelamento, ele volta para fazer reparo. A gente repara, limpa, condiciona de novo dentro de uma caixa com novos acessórios, e ele volta para o estoque, ele volta para dentro da malha de transmissão. Então, quer dizer, a Vivo tem um negócio muito forte, tá, pessoal? Com a questão de sustentabilidade. O nosso presidente, o Christian, ele fala que quer em 2030 a empresa ser 100% reciclável, provar para o mundo que ela é uma empresa 100% sustentável. Quer dizer, todos os resíduos que ela produz, de alguma maneira, ela dá a destinação correta para eles e tudo mais. Tá ok? E nessa parte de moldings e tudo, a gente já alcançou a meta dos 100%. Você não vai, em teoria, né? Só se acontecer um desvio de material e tudo, vai parecer um molding da Vivo num lixão. Esse é o grande problema nosso, né? Ou num rio jogado, coisas desse tipo. Tá ok? Então a gente tem uma preocupação bem grande com isso. Só que esse daí tem sistemas específicos de produção e tudo mais, mas que alimentam o quê? O meu recebimento de estoque. Então, quer dizer, as coisas fluem ali. É a Abreu que passa por ali e reabastece os meus materiais lá em cima com moldes e tudo mais. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente quer ver fixa em redes. E aí a gente quer ver um WMS, né? A gente quer conhecer um pouco você. Esse aqui é o primeiro contato, tá, Adriano e Sim. Luana? A ideia nossa depois é mandar um questionário com algumas perguntas nossas. Nada homérico, tá? Nada. A gente vai bem na dor, na nossa dor. Pensa assim, as nossas perguntas vão ser assim. Quando você estiver perguntando, é porque eu tenho uma dor em relação ao que está hoje, tá joia? É bem assim. E eu gostaria, espero, né? Putz, é bem sincero. Putz, a gente não tem isso, tem que desenvolver. É bem por aí mesmo, entendeu? A conversa. E, logicamente, tem um processo vivo. O processo da Vivo, lembre-se que era uma empresa do grupo da Telesp. Vocês são de São Paulo ou não? Santa Catarina. Santa Catarina. A Telesp é antiga, é do governo do estado, né? Era antiga, Sim. agora é da Telefônica há 25 anos. Mas alguns processos, a gente acha que os caras não saíram do processo governamental que a gente fala, tá? O processo de compras dela,
Eu acho que era até mais fácil quando era governo, tá? Agora, eles têm um processo bem, tem que estar numa plataforma, tem que ter não sei quantas pessoas, aprovações, 1.000 aprovações. Então, a gente está fazendo essas rodadas agora do mês de fevereiro, porque eu estou querendo chegar no final do mês de fevereiro e colocar este processo em compras, tá ok? E aí eles vão chamar vocês para se cadastrarem na plataforma e tudo mais, tá bom? Aí vai seguir todo um rito de conversas, tem aprovação técnica, e aprovação de TI, da própria Vivo, talvez tenha que passar pela própria aprovação técnica da própria Vivo, não depende só de mim, tá ok? Então a gente vai seguir um rito durante isso daí. Eu acredito que isso no segundo semestre a gente esteja batendo um martelo em relação a isso, tá bom? Para vocês entenderem o time das coisas que vão estar rodando aqui dentro, tá bom? Certo. Bom, vamos conhecer um pouquinho de vocês então, a Vulcan aí. Agora eu passo a bola, porque se você deixar, eu falo o Isaac me conhece, eu vou falar Se direto. deixar, ele vai até às 11 falando. E o Meu Isaac, jeitinho pelo jeito, não espanhol fala não nada, para. né? O Isaac é o cara que tem que falar, fazer as perguntas. Na verdade, assim, então, a gente só começando, né? Falando sobre a IBS, uma empresa aí de 30, já passou de 30 anos, né, de mercado. A gente tem vários produtos, tá? Desde a indústria, distribuição e também WMS, né? A gente se focou nos últimos tempos. A gente tinha um WMS, na verdade, nosso WMS atendia só empresas distribuidoras, né? Não operadores logísticos, né? E a gente vem fazendo um monte de inovação aí para atender a parte logística e operadores logísticos com vários depositantes, né? 1, 2, 100 depositantes. Então, isso é um mercado que está bastante em ascensão por causa do mercado eletrônico, por causa as empresas não querem mais ter grandes CDs, né? Empresas pequenas estão trabalhando em distribuição, então o ramo de operação logística aumentou bastante e a gente está bastante focado em melhorias, né? E adaptações aí do nosso sistema para essa área também. Tá? Então, hoje o nosso sistema é um sistema, não é um sistema tão novo, tá? É um sistema mais antigo, ele é todo desenvolvido em Java, ele é web, né? Ele trabalha ou na nossa nuvem, não nossa nuvem em particular, porque a gente trabalha com data center também, né, terceirizado, ou no teu próprio data center, né? Mas é um sistema... As versões, tanto cloud, tanto você me fornece... Sim. servidor, tudo, ou como você pode usar a minha infraestrutura. São 3 formas, né? Dependendo muito do tamanho da operação, né? Se você tem uma operação pequena, a gente coloca ele num multiplataforma, que é uma plataforma dentro de um data center aqui de Santa Catarina, onde tem vários clientes. Ou você pode ter no mesmo data center, a gente pode cuidar do teu servidores muito específicos só para você, onde você paga os servidores, ou você pode botar dentro da tua própria estrutura também. Né? Por uma questão divina, eu tenho muita estrutura. Imagina que sim. Porque eu faço parte, como eu estou do grupo, eu estou dentro da Shukri Zaidan aqui, que é onde está o DC da própria Vivo, dela, o dela. Fora os que ela vende esse serviço, ela vende esse serviço de serviço data center também, né? Colocation aí. Exato. Então a gente tem todas as opções, né? Então, eu acredito que a opção de vocês provavelmente seria a on-premise, né? E para a gente começar, até eu tô me conectando, que a Luana fala de Rio do Sul, na nossa matriz da IBS, em Santa Catarina, eu falo de Joinville, né? A gente tem um escritório em Joinville, e eu tô me conectando na minha VPN aqui, estou tendo alguns probleminhas, mas eu acho que vou conseguir. Até eu entrei em eu tenho uma outra plataforma funcionando, um cliente que tem bastante informação na tela, até para a gente entender, né, como funciona a dinâmica do WMS, do nosso WMS no caso, né? Então, eu gostaria de entender o porquê da troca, para a gente talvez até ver as dores e até ver onde que a gente chega, para mim dizer que nem que você falou, né? Se a gente tem ou não tem, ou já tem alguma demanda para desenvolver, ou não tem, ou terá que ser desenvolvido, né? Vamos lá. A demanda está surgindo porque a Vivo, a Telog até 2023, ela era totalmente independente. Ela era da Vivo, 100% Vivo, mas era independente. Ela tinha uma gestão, um diretor-geral, que respondia pela empresa e esse cara respondia para o VP da Vivo. E o VP da Vivo, na época, era da área comercial,
de marketing e tudo mais, para ele aquilo era mais um agregado, né? E ele tinha a logística da Vivo embaixo dele, por isso que nós estávamos lá. Mas era meio ruptura, entendeu? Era meio solto. Final de 2023, houve uma reestruturação e nós passamos a responder para o diretor de logística da Vivo. Aí que aconteceu, começou a ter tá mudando muita coisa ainda, estamos em fase de mudança ainda, mas eu respondo diretamente a esse diretor de logística, tá bom, da Vivo, e não é uma ordem, mas assim, é o que é política da Vivo. Eu já estou há muito tempo com o WMS da Sênior. Eu comecei lá com a Sindeco. A Sindeco foi comprada pela Cytex. A Cytex foi comprada pela Sênior e a gente só foi mudando o sistema de acordo com o que esse fornecedor, a mudança foi ocorrendo. A gente usava o WIS, que era da Cytex, veio a Sênior, comprou a Cytex e nos ofereceu o WMS Silt, que era dela. A gente simplesmente, não era minha decisão, nem do Isaac Sim. e tal, era de outras pessoas que estavam sentadas no lugar e entraram e simplesmente mudaram o sistema. Agora, o compliance da Vivo falou, não. Já faz muito tempo. Então, a primeira coisa vai no mercado, vamos dar uma olhada no mercado. Será que eu estou pagando o preço justo pelo serviço que você está recebendo? É toda aquela questão interna de Vivo. Começou por aí a conversa, concordo com eles. Então, vamos para o mercado. E já que vamos para o mercado, vamos ver outros sistemas. E agora vamos falar das dores que a gente tem, tá bom? Por exemplo, Certo. Eles têm agora que surgiu, né? E aí, como eu vou ir para o mercado, então, meu amigo, perderam o time da bola, né? Por exemplo, não é gestão de pátio que a gente precisa, mas, por exemplo, desde o início lá, quando o caminhão encosta e tem uma movimentação pesada em CD de Mauá, tá? Para vir buscar. Tem uma questão também de sucata, né? Como eu te falei, né? Tem o refurbishment. Então, toda a sucata da Vivo vem para lá para a gente dar a tratativa correta e destinação correta de todos os materiais recicláveis. Então, entra muito caminhão, sai caminhão dentro daquele CD de Mauá. Tá? Se você olhar o site que gestiona Mauá, você vai olhar no Google Maps o tamanho do local onde a gente está. Tá? É bem grande o espaço. E o CD é um por cima do outro. Parece que não, mas tem 2 CDs ali, um embaixo e outro em cima. Tá bom? Porque ele é todo encavalado. Tem uma rua lá dentro e tudo mais. Então, o que acontece? Eu precisava controlar desde a hora que fazer um agendamento do meu fornecedor, tanto para vir entregar material, quanto a gente a fazer o agendamento da coleta dos materiais para as EPS. O CD, basicamente, de maior, porque quem está começando, porque ele é muito CD de grandes volumes, que a gente fala, né? E a gente trabalha com as EPS, não trabalha muito no unitário. É raro aparecer um técnico lá buscando um equipamento, alguma coisa. Eu alimento grandes empreiteiras de planta. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos Icomon, Ability e Tel, são 3. Só que elas têm 18 lugares da Tel, se não me falha a memória, 9 da Ability. São esses caras que vêm buscar para a gente. E às vezes, a Tel manda 4, 5 caminhões no dia, porque ela vai fazer a distribuição para os 18 lugares dela. Entendeu? Então a gente separa muito material, logicamente eu separo por cada unidade para dizer assim, ó, você tem que levar esse material para Bauru, esse lugar para Presidente Prudente, esse aqui para Votuporanga, para Marília, Jundiaí, vou indo. Certo. Então é uma expedição assim de volumes altos, constantemente, tá? Então aquele CD, né, Isaac, ele enche e esvazia com uma velocidade gigante, tá? Então, logicamente que tem muito material que é de pouco giro, baixo giro, o sistema, qualquer coisa de controle de curva ABC. Mas então a gente tem essa característica dentro do meu CD. Então, por isso que a gente quer começar por ele, inclusive. Tá, Adriano? É o que tem volume para a gente brincar com o WMS. Se testar nele, fluiria para os outros tranquilamente, sabendo que o de consumo eletrônico tem uma especificidade bem grande,
mas, como eu falei, estamos em processo de mudança, pode ser que a gente não fique com consumos eletrônicos na nossa mão, então não vou, enquanto não decidirem isso, eu não vou enfiar a mão em consumos eletrônicos, eu estou focado em fixa, tá joia? Agora, o que motivou? Então, primeira parte, eu não tenho nenhum controle, o caminhão chega, tá? Tem um agendamento manual, feito por e-mail, feito por telefone, então tem tempo de gente fazendo isso. O que eu gostaria é que tivesse uma janela no sistema, que o meu fornecedor é obrigado a vir e falar, ó, vou chegar no dia 4/2, às 10 da manhã. Tem agenda aqui, eu peguei essa agenda. E vai entrar na doca número 4, entendeu? Pronto, final. Ele alocou aquele time de doca, horário e dia. Ele pegou e falou, vou chegar com... E já manda para a gente a nota, o XML da nota, já antecipa uma série de informações. Hoje, coisas que vão acontecer amanhã, porque ele já adianta o trabalho deles ali de receber, de input, só vai fazer, ó, chegou, vamos conferir. Conferiu, bateu, agilizar esse processo. Hoje é meio que no escuro. Chegou, vai imputar a nota, vai começar a fazer, o time de demora do carro lá dentro é maior, entendeu? Tem uma gestão, pelo menos de que o caminhão chegou, que o caminhão entrou, não precisa fazer uma gestão de pátio. Não precisa ser um YMS, né? Não precisa ser um YMS, mas tem pelo menos agendamento. Essas notas chegam para vocês, o XML, vocês são... sim, mas eles são... Vocês são hoje um depositante, a nota vem em nome da Vivo, vocês têm filial ali dentro? Não. Não, vem para Vivo. Vem em nome da Vivo e eu tenho o meu CNPJ. É filial, não é regime de armazém geral. Não é armazém geral. É porque o CD é da Vivo. Sim. Tá bom? Eu sou o operador logístico dela. Tá bom? Então eu não tenho um CD... Eu só tenho um CD que é meu, que é de Nova Santa Rita. Que é alugado pela gente, tá bom? Porque a Vivo não tem CD lá em Nova Santa Rita. Então, o CD... então, a Vivo tem uma filial aí dentro. Desse CD, tem uma filial. Tem um CNPJ que eles mandam... o CNPJ da Vivo, eu é que tenho um CNPJ dentro do CD da Vivo. Vamos falar dessa maneira. Exatamente. Onde você faz a sua cobrança de serviço. Exatamente. A minha matriz é em Mauá. Tá bom? Então, esse é o primeiro dor, porque eu não tenho isso, e isso eu acho que teria ganho para a gente. Outra coisa que a gente... eu consigo, falando sobre isso, né? Vem o XML por e-mail. Hoje a gente tem, até no próximo, temos um módulo dentro do RP que captura isso tudo, né? Qualquer nota que é emitida contra um agente, né? O sistema já captura e deixa isso dentro do sistema para recebimento. Só que aí a gente precisa ter dentro da plataforma o teu certificado digital, ou o certificado digital da Vivo, no caso. Não tem problema nenhum, a gente tenta conseguir isso. A gente vai tentar conseguir isso, mostrando o ganho, a gente consegue um monte de coisa. Tá bom? Sim. Logicamente que é tudo burocrático, mas tem que pedir, tem que seguir todos os critérios e tudo mais, segurança e tudo mais. Se for on-prime, se vai estar dentro de nossos servidores, é mais fácil. Então é mais fácil, começa a ficar mais fácil. Adriano, a questão que o Alejandro comentou do fornecedor ter acesso para poder fazer um agendamento. Existe algum portal que o fornecedor entre? Eu já fiz específico para cliente, tá? E até tem um portal que eu estou desenvolvendo agora com o operador logístico em Curitiba, onde todos os operadores, todos os depositantes, no caso, né, têm acesso a uma plataforma onde conseguem chegar seu estoque, onde conseguem solicitar mercadoria, onde consegue retirar XML de evolução, mas é muito específico isso, né? Porque o sistema de vocês é um pouquinho mais, não é que é um pouquinho mais, cada operação logística tem umas particularidades, né? Então, a gente quando trabalha com operação logística, vocês aí trabalham só com um cliente, no caso, né? Que seria a própria Vivo, né? A gente tem bastante coisa para quando você atende vários, 100, 200 depositantes no mesmo depósito, né? Aí a gente constrói portais, né? Mas eu não vejo problema aí, eu estou anotando aqui, daí eu já vou te dar umas dicas que a gente poderia fazer, o que dá para aproveitar e o que já tem, né? Mas não vejo problema nenhum quanto a isso, tá? São coisas simples de ser feitas, né? Também não... vai precisar customizar? Não é nada monstruoso, né? O negócio, tendo um portal para o cara ir lá e imaginando assim, o portal para ele ir lá fazer o upload do XML dele, o fornecedor, e já solicitar um agendamento e depois vocês responderem isso. Isso seria muito simples de fazer. Tá, joia. Bom, seguindo aí o roteiro, né? Então, o caminhão chegou, estava agendado, postou na doca,
descarregou o material. Nós temos uma particularidade nossa, né, de telecom, que alguns materiais, né, uma série de SKUs que a gente tem, eles passam por uma questão de controle de qualidade. Então, sistemicamente falando no WMS, eu chego e estoco ele numa área de stage de recebimento. Essas posições são bloqueadas, porque não é para usar esse material até que a inspeção de qualidade, a área de qualidade libere esse material. Porque pensa, ele vai tensionar um cabo de fibra até o talo da especificação dele. Já. Tem que botar lá 10 kg força naquele bagulho, ele vai tensionar ele a 11, 12, praticamente até ele arrebentar. Putz, passou, ele tinha que aguentar até 10. Aguentou até 15. Opa, tá bom, passou, porque se ele aguentasse até 10, estava aprovado. Putz, ele aguentou até 9. Aquele material é bloqueado mesmo, chama o fornecedor, devolve o material. Mas ele não é armazenado antes de passar no controle de qualidade. Ele é armazenado. A gente tem um setor dentro do CD, logo de frente com as docas de recebimento, uns porta-pallets, que é onde a gente põe o material. Exclusivamente para isso. É um stage, ele não vai para o estoque liberado para o estoque, tá bom? Certo. Ele fica lá parado. E é lógico, os testes não são também tão demorados. Ele, às vezes, tem alguns testes que são alguns dias, que ficam lá pendurados lá, testando o equipamento ou o cabo. Eles fazem alguns testes numa amostragem. Passou na amostragem e tudo mais. Às vezes, a própria Vivo faz esse teste antes mesmo de chegar, que a gente chama de inspeção em fábrica, tá? Antigamente, a gente não... Quando veio a pandemia, né, Isaac, a gente parou de fazer para não ter que ir. A Vivo gostou porque economizou, né? Porque custa caro mandar um cara para Curitiba, para Santa Catarina, fazer esse negócio. Mas agora ele está voltando de novo a executar, exatamente para quando o material chegar, ele já chega liberado para o estoque. Então, já foi feita a inspeção na fábrica, que a gente chama. Mas alguns materiais não têm esse processo. Eles são feitos lá. Então, o que acontece? Tem que ter esse bloqueio, né? O WMS vai bloquear a posição, vai fazer a inspeção e aí segue a vida. Logicamente que a gente não sabe se o teu sistema tem algum tipo de característica de qualidade. Por exemplo, eu poder criar um checklist, vou dar um exemplo. Hoje eu não tenho isso, é tudo manual, tá? Tudo na manualidade. Ou pelo menos, tá? Eu tenho lá um documento que eu tenho que gerar um laudo, tá bom? Da inspeção que foi feita. Daquele material, daquela nota fiscal, daquele recebimento em si. Eu gero um documento falando, olha, foi feito, tem fotografia. Então, às vezes, a gente fala assim de um checklist, não sei. Ou pelo menos ter uma área de armazenar aquele documento que eu gero para atrelar sistemicamente que aquele recebimento foi feita a inspeção e que tem esse documento ligado a ele, para facilitar a busca do histórico, entendeu? Porque o problema não está da hora de fazer inspeção, aprovar e tudo mais. O problema é que esse material um dia vai para campo, é produzido lá em campo e por algum motivo começa a dar problema. Sei lá, eles levaram aquele material para vir Batilde e passaram numa rua inteira aquele cabo. E aí aquele cabo começa 2 dias depois a arrebentar, estourar. Aí eles querem puxar, peraí, qual que é esse lote? Quando que ele veio? Onde ele deu entrada, de quem é? Foi feita a inspeção foi feita, entendeu? Aí eles têm que ficar caçando aquilo, né? Eles acham fácil, eles têm todo um processo de arquivamento, só que eles têm lá no micro deles, sei lá, uma RIT que eles chamam, né, Isaac? Né? De interno de materiais. Lá com um nome, um arquivo, onde eles têm que estar caçando. Exato, eles criam dentro... todo um nome do arquivo para se referenciar aquilo. Se o cara tivesse isso dentro do sistema, ele fala, peraí, nós estamos falando de quem, de que dia, qual é o lote, pesquisei aqui, está aqui, ó, o documento é esse aqui, ó. Eu corto caminhos, entendeu? Fica mais clean, tá bom? Mas isso não é uma sangria, tá, Adriano? Não é... Eu estou contando minhas dores. Hoje eu não... Tranquilo. Isso não tenho isso, então o pessoal cita muito isso, se a gente pudesse melhorar esse processo. Mas não é uma esse daí não é uma sangria. Agora vem a sangria. Agora, é assim, os nossos materiais, alguns deles são serializados. Então, eu preciso controlar o serial
do equipamento. Por exemplo, aqueles modems da HGU que você vê na tua casa, os IPTVs que são de TV, todos eles têm um serial number, um MAC e tudo mais, tá bom? Quando eles entram no CD, hoje, né, eu só controlo a entrada e a saída. Então, Certo. quando eu puxo um serial lá do meu estoque, eu sei que ele está comigo lá dentro. E é imenso aquilo lá. Uhum. É para lá de 1 milhão de aparelho lá dentro, tá? Está guardado. Uhum. Então eu sei que o CD está lá. Só que muitas vezes, por alguma questão lá também, igual, putz, eu estou colocando o material XPTO, eu estou lá com um Mitra, um HGU Mitra, código tal, e eu tenho lá pelo menos uns 100 mil aparelhos desse dentro do meu estoque. Só que é o seguinte, cara, eu queria pegar eu queria pegar esses 50 cereais aqui, tá? A ideia é essa, eu quero pegar esses 50 cereais. Em qual pallet estão aqueles 50 cereais? Uhum. Aí o bicho pega, porque eu não consigo hoje, dentro do WMS Senior, identificar que aquele cereal está na posição XPTO. Uhum. Entendeu? Não consigo. Porque se eu ligar, o problema nosso é o seguinte, ele até tem, tá? Se eu ligar o controle total de serial, que a gente chama, na hora da saída, a Senior, o sistema da Senior, de vez de eu pegar o que eu quiser, ela começa a dizer o que eu pego. Aí, meu amigo, eu tenho um pallet com, sei lá, 750 aparelhos, e ele me fala, pega esses 50, e não os 50 que eu quero, porque eu liguei o controle de serial, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que ler os 750 para achar os 50. Aí ficou improdutivo, entendeu? O que eu queria era, eu entrei com o pallet, é pallet fechado normalmente, identifiquei, cadastrei lá o serial, tal. Bom, beleza, tá na posição, botei ele na posição X1. Ótimo. Putz, peguei ele e movimentei para a posição X9. Beleza, o conjunto tem que ir, entendeu? Quantidade que está lá, o serial que está lá, ele tem que ir carregando como se fosse uma janela. Putz, vou fazer uma expedição e ele me apontou para a posição X9 agora que ele está. Na hora que ele for tirar, o sistema vai obrigar o cara a falar, ó, esse cara é serializado, você está tirando o que daí? Ah, estou tirando esse. Peguei esses 10. Tirei ele da baixa nos 10 e ele está indo para expedição para alguém. E aí vai controlando o serial até vazar para ir embora. Entendeu? Seria isso. Hoje eu não consigo fazer isso. Qual que é a dor? Acontece de pedir serial? Eu acho que aconteceu uma vez, uns 2, 3 anos atrás. Só que quando acontece, Adriano, criou um pandemônio. Sim, entendi. Pegaram, né, Isaac? Pegaram lá para ler um serial. Você tem que botar 3 caras lendo pallet com uma planilha Excel com os cereais que você quer. E Quando torcer que tenha um baixo bipou, estoque, né? quando Torcer que tenha... bipou o cara, o Excel gritou para ele, falou, esse aqui que eu quero. Peguei um, agora pronto, continuo. Ele teve que ficar lá dias, um par de dias com uma Tipo assim, equipezinha. no mesmo pallet, só uma questão, tipo, uma pergunta aleatória também, tá? No mesmo pallet, tu vai ter uma quantidade, sei lá, 100 itens dentro do mesmo produto, ou de vários produtos, tá? Não, sempre é o mesmo produto, tá? Tá, mas aí para mim Não, é indiferente. Para mim é indiferente. Tu pode ter vários produtos no mesmo pallet Pode ser, também, né? é uma posição multiproduto, né? Uma posição multiproduto. O pallet você, até por ser multilote também, mas se você tem controle de lote, você pode ter 10 lotes no mesmo pallet. Uhum. Mas o sistema vai exigir, se você tem, sei lá, um roteador de internet aí, né? Você tem 100 aparelhos nesse lote, mas cada aparelho tem um número de série, certo? Isso não vem na nota, você vai ter que ler um a um para registrar isso no sistema. Não tem problema. Isso a gente faz. Então tá. Até para vocês entenderem, a gente faz uma operação de uma empresa chamada IESAC. Tá? Eles fazem o chicote elétrico dos carros, né? Então, eles têm fábricas no mundo inteiro de componente e vendem componente para outras empresas também. A gente, tem alguns produtos que quando chegou um produto do Japão, né? Aquela caixa daquele item, sei lá, um conector de USB para carro, certo? Aquela caixa ela tem 100 conectores USB, mas é destinada especialmente para Volkswagen.
o mesmo produto vai ter uma caixa de 500 que é para Ford, um é para BMW. Então, a gente consegue fazer múltiplos cadastros, até além do número de série, até para cliente que é aquele produto. Então, eu não vejo problema, tá? Depois eu vou mostrar na tela como isso a gente constrói isso, tá? Mas a gente consegue fazer hoje no WMS controle de série na entrada, para ter esse controle onde está esse número de série, se tu precisar, ou só a gente tem uma operação num operador logístico que faz a operação da Verisure, né, de alarmes, né, eles precisam só saber o número de série que foi para quem foi. Então, eles não precisam saber o número de série que está guardado. E aí, então, a gente tem uma opção no sistema que diz, ó, só usa controle de série no checkout, na conferência. Então, lá na conferência, no checkout, o operador vai ter que ler o número de série para registrar na OS que foi aquele número de série, mas eles não precisam ter o controle, né, dos saber números o que de série tem no estoque. Mas também temos isso também via lote. Tá? Então, o mesmo pode ter vários produtos, mesmo produto num pallet, ou vários produtos diferentes, com lotes, validades diferentes, porque daí você monta o pallet, né? No próprio aplicativo, eu não falei sobre isso, tá? Mas a gente só usa coletores Android hoje, tá? Não usamos mais coletores com Windows CE, porque ele já saiu de linha faz muito tempo, né? Então a gente não consegue mais desenvolver coisas para ele, não tem mais suporte, né? Então a gente tem dois tipos de coletor hoje, o Intermec, que é mais antigão, e a gente comprou um tempo atrás aquele da Zebra MC33. A gente tem bastante o Zebra TC21, TC51, o Orovo, bastante desses, mas tendo Android acima da versão 6, se eu não me engano, tá? Eu posso confirmar depois, funciona, a maioria dos aplicativos funciona hoje, se não me engano, são 21 ou 22 opções de aplicar dentro do coletor, né? Aí o que a gente tem, daí você pode fazer o controle de número de série por produto. Aí esse produto eu não quero, você não ativa. Se tiver ativado, usa controle de série, na leitura, na entrada, ele vai obrigar você a fazer a leitura do número de série. Aí tem uma opção para você montar um pallet misto, daqui a pouco você tem poucos produtos, né? Pô, só tem 10 caixinhas desses, 5 do outro, pô, tem uma posição pallet só para aquilo, uma posição para aquilo. Você pode usar no coletor um agrupamento de pallet, né? Você pode ler as posições, ele agrupar e gerar um novo pallet, você botar tudo num pallet, ele vai saber tudo que tem lá, dia que chegou, ele não perde a rastreabilidade, né? Isso você consegue fazer muito facilmente aqui, tá? Tá joia. Eu vou anotando aqui, depois eu vou mostrar mais na prática para vocês, para entender. Tranquilo. Aí entra a parte do Isaac. Que mais, Isacão? O resto, né? Tem a parte do picking nossa, que é normal, né, Isaac? Aí é padrão. Picking pallet, né? Padrão. Exato. Formação de onda lá, que pode ser formação de onda, pedido, tal. Que é padrão, né? Exato, você pode fazer uma busca lá direta, né? Uma coisa importante, né? Como você falou do coletor, né? Hoje, né? A gente tem a questão do ser humano, tá bom? A gente não conseguiu mudar muito a cultura interna, porque os caras se separam na folhinha de papel. Emite uma folha de papel e sai para a rua. A gente, nesse momento, né, a gente quer aproveitar também o ensejo e mudar completamente a cultura, né? Inclusive, o gestor de mais de 30 anos aí se aposentou em definitivo, então já vamos aproveitar a mudança cultural para tentar implementar coletor de novo. Eles usam coletor para pouca coisa. A gente quer fazer aquele negócio de chamada ativa lá, que a gente chama, né? O negócio, o cara tá ativa, aqui... eles não. O sistema, a Cytex tem a Senior tem convocação ativa, né? O SILT. Só que o pessoal não utiliza a convocação ativa. Então, o que seria convocação ativa? Coisa. O que seria convocação ativa? O que seria o conceito de convocação ativa? Convocação ativa seria atribuir ao usuário a atividade pelo coletor. Isso. Sim. Sei lá, o operador de pilhadeira. Ele é o operador de pilhadeira. Cara, é para você reabastecer o nível 0, pega o produto que está no nível 2 e baixa para o nível 0, porque o nível 0 está zerado. Então já manda, o sistema já vai fazendo reabastecimentos com... Putz, o cara precisa, se o cara fala assim, tem um cara que é o dono da rua, vamos chamar assim, né? Vamos chamar aqui. Eu tenho umas pessoas nas ruas. De vez ele vir no pique, voltar para o negócio, passar para pegar as informações e vir,
ele já está lá, ele simplesmente tira, leva o material para o picking, está aqui, entreguei e tal, não sei o quê, e vai seguindo, entendeu? É um recebimento para fazer, chegou um caminhão, vai lá, faz o recebimento. Então ele direciona, né? A convocação ativa para direcionar a atividade do operador. Entendi. Alguma coisa eu tenho também, não para todos os serviços, mas alguma coisa já tem também, tá? Eu já estou anotando aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois. Na verdade, a eficiência, para você ter uma eficiência completa no WMS, a utilização de coletores ela é primordial, né? Desde o início, né? Desde o recebimento, armazenagem, abastecimento e separação, conferência, packing, né? Toda essa área também de coletores. Apesar que a gente tem também telas para packing, né, para conferência, né, onde você pode fazer isso num checkout, né, a gente chama de checkout, como fosse vamos falar, uma mesa onde ele recebe a mercadoria para embalar, quando é separação de pedidos menores, né, mas acredito que vocês têm separação maiores, né, então não é muita coisa miúda, né, ou tem também separação Existem unitária. Miscelâneos também, mas é raro, o que mais sai é coisa grande. Coisa grande, pallets e pedidos maiores, né. Bom, porque o que é a dor do coletor, Adriano? Quando tu faz uma separação pelo coletor, ele te pede algumas autenticações. Então, ele te pede, olha, vai no endereço, clica o endereço. Clica o código do produto. Coloca a quantidade. Daí, o que o pessoal reclama? Essas confirmações que se ele pegando o papel ele não precisa fazer. Então, ele diz que é mais ágil. Mas também acaba ficando mais vulnerável, né? Porque o cara pode pegar de qualquer outro lugar e não fazer uma confirmação. Daí aumenta inventário, tudo, e o pessoal não leva em consideração isso. Mas é isso que é as dores deles que eles dizem, tá? A eficiência, às vezes, ela é inimiga da perfeição, né? Tipo, a agilidade é inimiga da perfeição, mas você tem que ter um consenso, né, entre a agilidade, né, mas, né, com certa paciência e competência. Porque eu digo assim, vamos trabalhar com número de série. Muita coisa com número de série, sem coletor, é mais difícil você ter uma curiosidade de 100%, né? Porque vai coisa errada, né? Não vai o que você pede, ou às vezes não consegue ter a rastreabilidade total. Mas eu vou mostrar que eu tenho algumas soluções para isso, que é alguns problemas que a gente já passou, tá? E deixa a critério do próprio cliente, tá? A fazer essa leitura no coletor, tá? Tá, eu vou compartilhar uma tela aqui no sistema. Eu vou até deixar, a minha VPN não está 100% aqui, mas eu vou botar uma outra operação funcionando aqui. Tranquilo, tá, Adriano? Porque essa aqui é a primeira conversa, tá bom? Se tiver alguma dificuldade para mostrar o sistema, a gente vai chamar uma já exatamente falar assim, porque eu quero também, né? Aqui só tem a área de TI, tá, Adriano? Sim. Eu quero que o meu pessoal de operação olhe o sistema e fale para a gente aquilo que ele se sentiu mais confortável e tudo mais, tá bom? Ou fala, logicamente, que ele não pode falar, eu quero só esse porque o cara de compras e companhia não pode falar de um só, né? Olha, a gente é tendencioso sempre, tá? Às vezes os caras vão tender alguém, beleza, mas em tese, no grupo vivo, ele não falar que é um só, não é muito politicamente correto, tá? Então tem essas coisas aí. Mas tranquilo, a gente vai chamar uma reunião, provavelmente ainda dentro do mês de fevereiro, para que vocês apresentem aí, talvez de 1, 2 horas, apresentem o sistema de maneira geral, e aí a gente está querendo fazer essa introdução exatamente para mostrar as dores, e aí já mostrar bem focado na dor também, para que eles vejam o que esse sistema novo tem a oferecer, tá bom? Então, descendo lá do que a gente vai entrar para frente, que a gente estava falando, que já está mais fresquinho, sobre a parte de coletores, tá? Então, vamos lá. Sobre a parte de coletores, então, aqui vamos supor, tem um operador, o operador vai ter um cadastro, tá? E aqui, no operador, eu digo o que esse operador tem acesso, né? Quais as funcionalidades que ele tem acesso quando ele abrir o coletor dele lá no mobile, né? Então, na parte de separação aqui, ó, o que seria isso aqui, ó? Separação de OP, separação aqui. Habilitar o botão mais, habilitar o botão abastecimento urgente, devolver OK, redimensionar, código produto, descrição, leitura do endereço. Então, o que você falou, né, Isaac? Né? Eu não quero que o cara leia, não quero ler o endereço lá na hora de ler o endereço, quando o cara vai separar. Aí vem aqui,
marca aqui, ó, pular leitura de endereço. Ele não vai exigir que você leia. Né? Liberar o botão OK. O que seria liberar o botão OK? Quando você lê, você chegou no endereço, leu o produto, né? Ou é 10 unidades, ele tem que ler as 10 unidades. Ok, para evitar que um produto esteja misturado, não seja o mesmo produto, pode ser produto muito mais parecido, né? Mas eu não quero que ele fique lendo os 10, eu quero que ele lê uma vez, aperte o botão OK e dizer que ele separou os 10. É possível também. Aí já te dá um pouco de agilidade. Então, às vezes, pode começar com uma coisa menos agressiva, né? Não leu o endereço e só leu o produto para confirmar que é ele, né? E daí ele pode dar um OK e dizer que o produto foi separado sem precisar ler os 10, né? Aí a gente tem uma outra situação também. Não, eu quero que ele leia todos os produtos. Imagina assim, ele pegou um modem lá, o pedido é 10 modems, vai ter que ler os 10 modems. Leu um, botou no carrinho dele, leu outro, botou no carrinho, leu outro, só os 10. Mas, às vezes, tem quantidade. Mas se o cara pedir 100 modems, ele vai ter que ler os 100 vezes. Talvez. Eu posso, no próprio dados logísticos do produto, eu posso... Deixa eu ver aqui mais rápido. Eu posso dizer assim, quantidade para liberar o botão OK. Então, se eu não colocar nada aqui, se o botão OK está desabilitado, ele tem que ler todos. Mas se eu vier aqui botar 10 unidades, então se o pedido de separação for até 10 unidades, ele exige que você leia os 10. E se for a mais de 10, ele libera o botão para você dar um OK. Imagine que um pedido seja de 100 unidades, o cara vai ficar ler 100, vai atrasar muito. Então, eu posso Adriano, quando fala ler, é ler o código do produto, né? Ler o código do produto. É para confirmar se está pegando o produto correto. Uhum. Exatamente, porque se você pensar numa situação normal de separação, num CD, o que a pessoa faz? Ele pega, chega no endereço, lê o endereço, para dizer, você está no endereço, daí ele vai dizer assim, quantidade a separar. Depois eu vou tentar mostrar umas telas para vocês também do separador, tá? Separar 10 unidades. Daí ele tem que ler uma unidade, o sistema diz, separar mais 9. Daí ele lê outro, mais 8. Ele vai diminuindo a quantidade separada. Né? Então, se ele chega a 10 itens, mas eu tenho uma caixa master que já tem 10 dentro. Bom, se você tiver uma caixa master e dentro dos dados a gente pode botar unidades de leitura, não. Quando o cara lê, esse código já considera 10 unidades. Né? Então, você pode ter caixas de 10, de 100, de 1000, né? E unidade. Então, se o cara lê o código da unidade, vai somar 1. Se ele lê um código que aqui a gente colocar que corresponde a 10 unidades, vai considerar como ele separou 10 unidades. Então, agiliza quando você tiver múltiplos volumes no mesmo produto, né? Tiver muita caixa fechada, né? Exatamente, tiver muita caixa fechada, isso seria Quando você fala dos moldes, né, Isaac? Que às vezes as caixas master vêm com 10 moldes. Uhum. Exatamente. Quando é novo, né? Quando é produto novo, vem em caixa fechada, caixa master de 10. Uhum. Imagina assim, que essa caixa tem um DOM, né? Geralmente tem, né? Aí aqui você cadastra a leitura do DOM, que quantidade 10. Se o operador tiver a separar 9 e tentar ler uma caixa, ele vai dizer que vai ultrapassar a quantidade, ele não vai deixar você separar. Mas, se ele pedir 15, por exemplo, se ele ler uma caixa com 10, ele vai já considerar que você separou 10. Aí você vai ler mais 5 unidades, né? Daí tem essa parte. Sobre o número de série, então, que a gente tem dados de expedição, então aqui ele pede, usa número de série. Se eu habilitar esse cara aqui, toda a entrada, quando eu estiver fazendo a conferência de entrada, ele me obriga a ler caixa por caixa desse item, certo? E se eu habilitar, usa número de série só no checkout e não habilitar esse cara porque ele não deixa, o que ele vai dizer? Ele só vai me pedir o número de série quando na saída. Então, ele não vai fazer o número de controle de série na entrada, mas vai me pedir na saída para mim saber qual operação que ele foi. Adriano, falando sobre a questão do número de série, a gente recebe do fornecedor também as caixas fechadas, tem os números de séries individuais e existe uma etiqueta, né, um QR Code, que ele armazena todos os números de séries que estão dentro daquela caixa. Existe alguma possibilidade de fazer a leitura desse QR Code atualmente? Cara, se ela vem num formato, por exemplo, se ela vem num formato de EAN 128, né? Se ela já tem um formato padrão, porque o EAN 128 é um padrão mundial, certo? Não sei se vocês estão a par dessa, né? Então, aqui, ele tem o 01, quer dizer que depois do 01 vai ter o número da caixa DUM, depois do 10 aqui ele vai dizer que é o lote, então tem uma numeração sobre o número de série também. Aí eu não sei como é que se esse lote, se esse
se vem num EANSI 28 ou vem alguma coisa customizada, se vem customizado dá para fazer, tá? Tu lê só a caixa, ele pode, se tiver todos os números de série lá dentro, a gente consegue também customizar isso aí, tá? Mas daí também depende como é que esse lote vem, teria que analisar esse código, como é que vem essa Teria caixa. que ver se vem padrão de todos os fornecedores da mesma maneira. Exatamente, exatamente. Que basicamente se vem num estavam padrão tentando fazer isso, tá? Às se vezes vem num eles não padrão têm padrão. 128, beleza. Às vezes vem um QR Code, porque o EANSI 128 é limitado de tamanho também, né? Não dá para você ler um negócio muito grande, né? Às vezes vai ter fornecedor que vai emitir uma etiqueta com 10 números de série, né? Um debaixo do outro, né? Que seria fácil também de fazer isso, né? Então a gente teria que analisar caso a caso, tá? Mas não seria um problema. Também, se for um EANSI 128, é padrão. Se não for, teria que analisar. É porque agiliza, né, Adriano? Né? Te lê Claro, uma caixa com todos em dentro. Imagina. E se você bem tem a nota, não adianta, ia ter que ler mesmo, né? Porque às vezes no próprio XML pode vir o lote, né? Talvez venha para fazer a conferência do que veio na nota ou não. Ah, sim, vem o lote, mas a gente lê mesmo para não ter problema. Você também lê o lote também? Não, a gente lê fisicamente, porque às vezes eles mandam eletronicamente os números de série para a gente carregar. Mas a gente não carrega eletronicamente sem garantir, a gente lê para garantir. Faz na conferência, para garantir, né? Algumas coisas aqui também, tá? Então, de armazenagem, só para a gente não se estender também, usa controle de lote, data de fabricação, data de validade, se verifica a shelf life, né, que é a vida útil, algumas coisas, né, que a gente pode ter aqui quantidade do produto por pré-picking, né? Até depois é uma técnica um pouquinho diferente, tá? Aqui eu vou, se tiver um picking, né? Porque não necessariamente tu pode ter um picking do produto, tu pode separar de um pallet, se tu quiser. Não, esse produto quase nunca sai. Vou fazer um picking só dele, às vezes teu espaço é mais restrito, né? Deixa um pallet lá e a hora que precisar a gente baixa e pega o produto. Aí não precisa usar picking, pode deixar aqui que ele tem um lugar que ele permite fracionar o pallet na separação. Então, esse produto aqui, vou vir marcar, ele permite eu pegar diretamente do pallet. E aqui uma coisa simples, né, de endereço de picking, onde você pode ter vários picking do mesmo produto, e vai dizer para ele, né, qual que é a capacidade do picking, ponto de reposição, tipo de apanha, né, se apanha máxima, apanha mínima, se é um tipo unitário, como ele vem abastecido, se ele vem, ele pode ter picking unitário e picking de caixa separado, né, ele faz essa separação, pouco usado, mas temos classificação do picking que usa. Essa classificação ela é mutável, né? Automática, né? Sim, é automática. Aí os picking, eles têm você só cria o endereço com a classificação dele, né? Esses picking aqui são setor A, que são os picking mais perto da doca, ou mais perto do teu stage de separação, mas aí onde você classifica essa... Porque depois você faz a rota, né? Na parte de separação você vai descrever como você quer que o sistema roteirize essa tua separação. Eu quero que faça por rua, por quadra, por depósito, né? Então tem... eu imagino que... Eu não conheço muitos, eu conheço um pouco do WMS da SAP, tá? Mas eu não conheço muitos outros, tá? Mas o nosso WMS, ele gera tudo em serviços, né? Então, alguns WMS trabalham com tarefas, né? Eu não sei como é que é esse da Sênior, né? Mas a gente trabalha tudo com serviço. O que seria serviço? Qualquer movimentação, recebimento, apanha, armazenagem, separação, inventário, qualquer coisa, ela é gerado um serviço para quê? Para a gente ter quem fez o serviço, quando iniciou o serviço, né? Por exemplo, aqui, ó, essa operação aqui é um depósito de 20 mil metros quadrados, tá? E deve ter umas 70 pessoas na operação. Aqui, ó, separação de mercadoria. Se eu vier na separação de mercadoria, eu vou conseguir ver, então, aqui, em verde, o que está sendo feito no momento, né? O pessoal está com o coletor, então, eu sei quem é o cara que está separando essa mercadoria, né? Que hora começou, então, aqui está o seu operador, né? Esse cara aí que está separando essa mercadoria. Se eu vier aqui também, claro, eu vou ver o que ele está separando, né? A quantidade, o que ele já separou. Certo? E eu tenho também aqui uma coisa que é legal. Aqui o checkout de conferência aqui é pedido, aqui.
painel de operadores, tá? Então, aqui você consegue enxergar todos os teus operadores trabalhando, né? Então, aqui é o cara que está separando mercadoria, está em verde. O que está em amarelo aqui está pausado, ele fez uma pausa por segurança, motivo de segurança. Provavelmente ele foi separar a mercadoria, deve ter uma empilhadeira lá que trancou a rua, que deve ter fechado a rua, daí ele para, né? Aqui tem um cara armazenando o pallet, tem os azul são operadores que, olha, que estava em azul, agora está abastecendo, né? O vermelho, aqui nessa empresa a gente está fazendo um teste com inteligência artificial que ele determina quanto tempo você tem para separar um pedido. Então, o sistema diz, você tem 10 minutos. No coletor aparece os 10 minutos, 9,59, vai diminuindo, né? E quando ele excede o tempo, ele fica em laranjado. Você excedeu o tempo aqui, esse operador já excedeu o tempo dele em 1 minuto e 47. Mas é um processo novo que a gente vai lançar agora, provavelmente na metade do ano. Já está em teste em alguns clientes, né? E a gente tem, então, ele faz um balanceamento de quanto que o operador tem tempo para separar aquele pedido. Porque ele pega o quê? Tamanho, volume, peso, rota que ele vai fazer dentro do teu depósito, essas coisas assim. Né? Falando sobre onda, você falou sobre separação por onda. Aqui sobre designar serviços, né? A gente tem um painel operacional. Vamos supor que você quer estar separando mercadoria. Vou fazer um exemplo bem básico aqui. Separar mercadoria, vou botar aqui em ordem transportadora. Vamos pegar aqui. Imaginamos que a gente precisa separar essa transportadora, esses pedidos aqui. Posso escolher os operadores que estão em verde. E posso apropriar os pedidos para esse separador. É aqui o que eu vou fazer. Você falou, quando o separador está com o coletor dele, está na tela de separação, deu um próximo, e eu agrupar, esse cara vai pegar o próximo pedido que está aqui, que a gente agrupou para ele. Quando terminar esse grupo, ele vai voltar ao sistema aqui. Mas essa designação para operador, ela tem que ser manual, ela não é uma designação automática. Que o cara ocioso vai lá e... Não, se ele tiver ocioso, ele tem que estar na tela de separação de mercadoria, ele vai dar um próximo pedido, ele vai pegar o primeiro da fila. Tá, não tenho... É porque o conceito que eu tinha falado para ti de invocação ativa sim. é o sistema está sempre vendo quem está designado para aquela tarefa e não está fazendo, ele vai lá e direciona, entendeu? Essa dinâmica a gente não tem, tá? Uhum. Essa aqui é uma telinha de checkout, tá? A parte de endereçamento é uma coisa bem... aqui na parte de expedição, armazenagem, a gente tem algumas opções também, né? Emite etiqueta na entrada, se valida, se verifica pique na entrada, o que seria verificar o pique na entrada? Estou recebendo o pique da desabastecido, o sistema já verifica e não paletiza, manda colocar direto no pique, sem ter o trabalho de paletizar. Isso se tu não tiver mais nenhum produto mais antigo, né? Ele faz o controle do shelf life, do FIFO, né? Se você usa endereços preferenciais para alguma coisa, por exemplo, se tiver produto que não pode ser misturado um com o outro, né? Então você pode separar o teu depósito, né? Por grupo de produtos, né? E aí pode fazer restrições de endereço para algum produto. Esse produto ele tem restrição nessa área aqui. Então eu posso botar na quadra 1, eu posso dividir dentro do depósito por quadras, né? Então, lá na quadra 1 eu não vou permitir esse produto, ou só na rua, ou só num prédio, ou só na altura, algumas coisas assim de... Essas são parametrizações, né? Que tem bastante coisinha, detalhe, que é o que a gente vai demorar um dia para ver tudo, se for olhar essas... Essa questão mais profunda de sistema, de funcionamento, de parametrização, né? Mas o conceito de como você trabalha, acho que deu para entender, né, Ali? Deu para... Aí a gente tem, né? Quantas horas... Daí, claro, aí... Como a gente faz tudo com coletor, a gente eu vou ter que... Desculpa, Rodrigo, eu vou ter que sair agora, que às 11 horas eu tenho o comitê da diretoria. Você continua aí com o Isaac, tá bom? Não, também vou ter que sair daqui a pouquinho também, que eu tenho outro... Tá bom? Negócio aqui, mas a gente encerra aqui com o Adriano, pode ir lá, Ali. Tá bom, então, gente. Fiquei com Deus aí. Vamos marcar, só para avisar, tá, Adriano? A gente vai entrar em contato com vocês de novo para mandar uma lista, um checklist, para vocês preencherem. A gente vai fazer algumas perguntas, aí a próxima rodada vai ser nesse sentido. Creio que ainda vai essa semana para vocês, tá bom? Porque aí a gente vai começar a definir PB, tudo bonitinho, orçamento e tudo mais.
para seguir para compras no final do ano, tá bom? No final do ano não, desculpa, final do mês, isso aí. Fechado? Beleza? Só Beleza. precisa saber os próximos passos aí. Um abraço, muito obrigado, Beleza. Luana, Adriano, tá bom? Mas Obrigado a você. vamos Obrigada nos também. falando, tá bom? Ok, tá bom. Obrigada pela atenção. Obrigado a vocês. Falou, Até, tchau, tchau. Isaac, a gente falando sobre o checklist, né? O que tem aqui, o que a gente tem, né? No romaneio de recebimento, né? Quando o pessoa de recebimento está recebendo uma carga ou várias cargas, né? Ou várias notas numa nota só. No romaneio de recebimento, a gente tem container, né? Quando é importado, mas dá para usar em carga fechada também, né? Quem foi o receptor, quem foi o terceiro, se teve algum terceirizado que descarregou, se teve alguma coisa conforme e não conforme fiscal, observações, né, transportadora, motorista que veio, número do container, se tiver container, né, pode ser o número de lacre, placa do reboque. Aqui a gente pode anexar fotos e aqui está só fotos, mas pode anexar qualquer se tivesse anexo, aí né? a questão de anexar fotos, se tivesse a possibilidade de anexar um outro tipo de documento além de foto, ele poderia anexar o próprio laudo que o Alejandro estava comentando. Exatamente. Aqui está escrito foto, mas pode anexar qualquer coisa. Tá? Beleza. Então isso seria uma alternativa, porque o Leandro estava falando para ter a rastreabilidade do laudo, né? Para ter acesso. Aí, quando a gente for consultar um produto de um determinado lote, eu sei qual que é o romaneio de recebimento que ele fez, a gente consegue consultar isso, qual que foi o romaneio de entrada, e vai vir aqui, vai ter todos os documentos aqui. Então, isso que eu conseguiria já digitalizar, né? E aqui o conferência em consistência, né? Se tiver na carga, né? O que veio, e aí eu digo na conferência o que veio, só que devo ter uma tela de conferência aqui, o que se veio errado, para onde vai, se vai para um endereço de avaria, se vai para um endereço de aguardando, porque às vezes pode vir problema na nota, né? Pode vir um produto a menos, um a mais, né? Isso tem como deixar isso guardado, tá? E a parte de endereço, que é muito simples, vamos pegar aqui, vamos supor, depósito 2, quadra 1, rua 25. Tem outro negócio que eu quero mostrar também, que é rapidinho. Então, aqui é onde tem os endereços, né, de pallets, né, consigo ver, estou lá na rua 25, prédio 1, nível 7, né, tem esse pallet aqui, consigo consultar o pallet, que é o produto que veio, quando veio, quem armazenou, a gente consegue... É uma visão geográfica do estoque que consegue acessar isso. Exatamente. Aí a gente tem, você falou sobre onda, né? Então a gente tem um controle de separação por onda bem legal, onde, vamos ver se tem alguma onda aqui do cliente funcionando, não tem nada aqui hoje, primeiro do mês, não tem muito serviço, né? Mas aqui você faz todo o gerenciamento da onda, né? Você clica na onda, aqui tem uma telinha onde tem os pedidos dessa onda, né? O que já foi feito, que você leva para uma área de conciliação, né? Você agrupa vários pedidos, manda separar uma onda, você escolhe como você quer gerar essa separação, se é por rua ou é uma OS só para separar tudo. E depois você vem aqui e faz o separação do pedido, destrinche. Então, ele faz todo o controle, isso tudo via coletor, tá? Com box, é um negócio bem, bem legal, funciona muito bem essa parte da onda, tá? E assim, tem muita coisa aí para ver, né? Não sei se é a tua área, mas aí as coisas mais simples aí, de um dashboardzinho. Sim, tem bastante dashboardzinho para mostrar isso. Aí a gente exporta tudo para Power BI também, se precisar, né? Já tem muito dado em Power BI, né? Mas aqui a gente utiliza bastante o Power BI, como a gente tem acesso ao Primacy nas tabelas do banco da Senior, né? Do Silt. Como a gente está em casa, a gente faz muito relatório também. Muito relatório de Power BI, né? E aqui é o que tem no sistema, então, isso aqui é uma ocupação, né? Eles têm, acho que 12 mil posições pallet, aqui já estão 10 mil ocupadas, né? Aqui está livre, 1000 posições pallet livre. Aqui que foram bloqueados por algum motivo, né? E tem várias coisas, bloqueio de pallet para separação de pedido. Não sei como é que chegam os pedidos para vocês separar, se vem... A questão de interface, vocês têm aberto para fazer algum tipo de interface? Temos API, alguma coisa? Tem uma API. O que mais a gente usa é a API. Porque pedido de separação, você pode vir aqui simplesmente, né, importar um XML de uma nota para fazer separação, ou um XLS, um arquivo, ou pode vir aqui digitar e gerar uma ordem de separação, né? Ou fazer via API. Tá. Porque como a gente trabalha com SAP da Vivo, a gente não consegue, a Vivo não abre para a gente a API com o SAP delas. Então a gente tem que tirar um arquivo, nesse arquivo
a gente pegar e poder, em cima desse arquivo, desse relatório do SAP, imputar para dentro do WMS. A gente faz uma banco a banco mesmo, a gente não faz nem por API. Isso é bem customizável para a gente, tá? Porque geralmente, nem a gente trabalha com operação logística, lá a gente está implantando um sistema em Curitiba, ele tem 60 clientes, né? 60 depositantes. Cada depositante envia as notas, né? Envia o pedido diferente. Um envia por XML, outro é por API, um é arquivo XLS, um arquivo texto, um é planilha de Excel. Então, tem várias formas e a gente vai adaptando conforme a gente... É interessante que tu falou que tem a possibilidade de importar via XML, também é legal. Sim. É bem fácil, né? Então, se você pega o XML lá que o SAP deve desenvolver, deve entregar isso para ti, né? É que a particularidade que a gente tem que não consegue importar por XML na nossa operação, porque a gente faz a nota fiscal posterior à separação. Então, eu não tenho esse XML. Sim, não tem ainda, né? Não tenho ainda para fazer a separação. Mas isso assim, é a parte mais fácil de resolver. Tá? A gente tem um motor interno que a gente vai programando ele conforme precisa. Ah, não, eu quero acessar um FTP e o que cair lá eu quero que traga para dentro. Essas são coisas muito, muito simples de se fazer. Tá? E sobre o estoque de quarentena, que foi falado no começo, isso não tem problema nenhum, tá? A gente pode criar vários estoques por produto, né? Estoque principal, quarentena, deixar ele bloqueado para não conseguir separar, chegar aqui e produzir, não tem disponível porque ele vai estar na quarentena ainda, né? Então, isso aí pode criar múltiplos estoques, né? Sobre a agenda de entrega e de recebimento, que não consigo te mostrar nada assim que seja muito que talvez use, tá? Até tem um controle de portaria, tá? Então, deixa eu ver aqui, tem liberado aqui. A minha VPN está caindo. Então, tem um controle hoje, como o pessoal faz esse controle de portaria lá para entrar os caminhões? Hoje eles têm, no próprio Silt, eles têm a possibilidade de agendar ali no sistema, tá? Eles deixam reservadinho, geram uma numeração, e essa numeração eles passam para o fornecedor, né? Diz, você vai ter que vir nesse horário, tá marcado nesse horário, ele é tipo uma senha. Daí, quando ele chega na portaria, o sistema, o pessoal da segurança da portaria tem acesso ao sistema, ao Silt, e consegue identificar. O cara vai dizer, vai entregar um número, isso aqui é o número, minha senha é essa, ele vai conseguir identificar se está chegando no horário, se é aquele horário realmente, tudo, e disponibiliza o acesso para o cara no horário que ele tem que ser. Entendeu? Então, olha, tá ok, e o cara entra. A minha VPN aqui não está me ajudando agora. Então, mas isso a gente não teria de pronto atendimento, mas não seria um negócio nada impossível fazer uma customização, um portal, se quisesse, para já agilizar isso aí. Porque a gente desenvolve muita coisa, tá? Então, é assim que está 100%, foi implantado algum WMS sem fazer nada? Nunca. Né? Mas o que é legal a gente saber da dificuldade antes e já fazer o projeto, fazer o orçamento com as funcionalidades já desenvolvidas. Sim, com certeza. Né? Eu quero um controle que faça isso, eu quero um portal que o próprio fornecedor pode entrar lá e fazer o upload do XML lá e aguardar o agendamento, né, a autorização do agendamento, seria um negócio interessante. Não, até mesmo ele vendo as janelas possíveis, ele mesmo já agendar, essa janela com esse horário, tá vago, vou lá e agendo já. Ele consegue até ver a disponibilidade melhor para ele fazer o fornecedor ter a sua seria interessante e totalmente factível de fazer, tá? Mas aí a gente vai conversando a mais, então se a gente evoluir para um próximo passo... Né, que nem o Alejandro falou, o Alejandro vai passar para vocês, Adriano, uma documentação onde vai ter principais rotinas que a gente precisa, vocês vão fazer ali, dizer se tem, não tem, né, para desenvolver alguma coisa. Então, a gente não vai devolver, a gente vai verificar aqui, e depois a gente vai fazer uma outra, se evoluir, a gente vai pegar e vai fazer uma reunião com a operação, como ele falou, para ver as telas, rotinas, ter uma devolutiva da própria operação em relação ao sistema, né? Mas era isso. Quanto à operação interna, eu não tenho preocupação, porque a gente tem muita coisa aí que eu garanto que tenha muita coisa que a gente já tem agilidade, né? Quantas posições Picking tem, produtos mais ou menos? Sabe? Quantas posições tem? Ixi, tem muita posição, eu não sei, acho que deve ter umas 3, 5 mil posição. De Picking? Ou pallet também? Não, de pallet mesmo. Então não é uma operação assim extremamente grande, né? Então não é uma operação normal, enorme, né? Sim, é grande, né? E nível de pessoas deve ter no CD umas 60, 70 pessoas operando. É bastante. Aqui tem bastante tipo de serviço, né? Não. Tranquilo.
Adriano, é uma coisa, tu é da parte técnica ou a parte comercial? Na verdade, eu sou da área de produtos, né? Aham. Eu ajudo a desenvolver novos produtos, né? Então, Ah, tá. como tem bastante coisa do WMS nova, eu sempre faço, e algumas implantações grandes eu acabo participando, né? Até Uhum. porque eu quero entender as dificuldades para poder desenvolver novas funcionalidades, né? Botar no Sim, nosso sim. roadmap. Então, geralmente eu participo de implantações, Legal. quando são maiores, né? Quando são coisas Sim, mais sim. simples, não. Quando é uma coisa mais estratégica para vocês, Mas é. tu participa. Uhum. Perfeito. E seria muito interessante aí. Mas eu não vejo muito problema, alguma coisa, muito pouca coisa aí que talvez precisaria desenvolver, mas mais é a parte do agendamento. O restante eu garanto que a gente teria condições de, de, de tocar esse projeto 100%. Beleza, então eu tenho uma reunião agora às 11h30 Não, também, tranquilo. tá? Tranquilo. Daí a gente vai se falando, tá? O Uhum. Alejandro vai passar a documentação, daí a gente vai seguindo aí. Eu Certo. agradeço a Luana, Não, te obrigado agradeço, a Adriano, vocês. tá? Obrigado a vocês Obrigada também. E a também. gente vai se Como falando. tu tem o meu Isso. WhatsApp ali agora, qualquer informação que precisar pode me chamar por ali também, além do e-mail. Tá bom, Uhum. obrigado Tá então. bom, Isaac? Valeu. Obrigada. Tchau, abraço. Até Até mais. mais. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Tchau.